Você já deve ter parado para se perguntar: por que que os apóstolos de Jesus foram perseguidos? Por que tanto cristão, né, é perseguido? Por que os judeus foram perseguidos? E por que as pessoas que os perseguiam parecia ter um ódio assim sobrenatural, não parecia humano, aquela origem daquela maldade que fizeram para eles, tanto para os cristãos, tanto para os judeus. Você pode ver, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem um museu da Inquisição lá em Belo Horizonte, né? E a Inquisição é quando os judeus foram perseguidos e eles foram obrigados pela Igreja Católica a se converter, né? E negar o judaísmo, o que eles acreditavam. Então, muitos conseguiram fugir, muitos não conseguiram e foram queimados vivos na fogueira. Isso não é normal e Roma também fazia isso com os cristãos na época de Paulo, quando ele estava pregando, né, o ensinamento de Jesus, que veio ensinar e tal, a Torá, enfim, o Filho de Deus veio explicar as leis e Paulo era um dos que ele deu o entendimento pela graça de Deus, para que ele pudesse então explicar. E Paulo, na época dele, você vê, Roma ainda estava perseguindo loucamente os cristãos e matando da mesma forma, colocando fogo neles. Então, assim, é uma tortura esquisita. Como é que um ser humano pode imaginar tanto mal para fazer para o outro? Então, aí você pensa, você pode se perguntar, por que só os judeus e os cristãos foram tão cruelmente perseguidos? Veja o Hitler, por exemplo. Enfim, por que eles foram perseguidos desse jeito? Você não vê budista ser perseguido, você não vê outro povo ser perseguido. Bem, o que me veio à mente, pela graça de Deus, foi que os judeus, eles seguem a Torá e eles creem em Deus, Deus único, maravilhoso, e que é real mesmo, essa é a verdade. Só tem um Deus, é o Criador de tudo e não há outro. E os cristãos, que na verdade são aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias, é o Filho de Deus. Então, quer dizer, tanto os judeus quanto os cristãos, né, os que acreditam em Jesus, eles acreditam no mesmo Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o único, o onipresente, o onipotente e onisciente. Então, ambos foram perseguidos. Aí você pensa, mas por que eles foram perseguidos? Porque creem que Deus é Deus e gostam de Deus e querem seguir os ensinamentos dele. Vou contar uma história para você, para ilustrar. Também essa história me veio à mente pela graça de Deus. Imagine que há um rei. E este rei manda para uma missão várias pessoas para essa missão. E essa missão que eles têm que cumprir para este rei é no campo do inimigo. Tá bom? O inimigo desse rei, ele é todo o contrário, ele só faz tudo diferente, ele faz completamente o contrário, ele é completamente oposto e tal, e tá num lugar, e é exatamente para lá que esse rei manda essas pessoas para uma missão. Qual missão? Falar para as pessoas que existe um rei bom, especialmente bom, maravilhoso, dentro desse campo minado, de um outro que não gosta desse rei, que tem ódio dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transferir este ódio para essas pessoas que trabalham para esse rei. Então, todo mundo que trabalhar para esse rei maravilhoso, onipotente e único, que na verdade é o rei até desse rei também, que se rebelou, vai acontecer o quê? Ele vai querer destruir todas as pessoas que trabalham para esse rei. Então, é isso. Não é que ser bom não vale a pena, de jeito nenhum.
ser bom é o que vale a pena. Não tem outra forma de validez, assim, não tem outra forma. O fato é que essa pessoa que se rebelou contra o rei vai transferir toda essa raiva que ele tem pelo rei das pessoas que trabalham para ele e vai agredi-las dessa maneira. Entendeu agora? Agora veja que interessante. Essas pessoas que foram cumprir esta ordem, esta missão desse rei todo-poderoso, que é o único e não há outro, será que elas vão ficar com medo desse que se rebelou contra o rei e vão passar para o lado dele? Será que elas vão cair na história dele de que esse rei maravilhoso e todo-poderoso é o opressor? Que na verdade ele não liberta, ele escraviza? Será que essas pessoas que foram cumprir esta missão para esse rei único e maravilhoso, que é o rei de tudo, inclusive desse campo onde está esse rebelde, vão ficar com medo desse sofrimento e vão passar para o lado desse que não gosta do rei, o único, maravilhoso, todo-poderoso, que é o rei de tudo? Então aí você vê a essência dessa missão. Ir para um campo do inimigo que se rebelou e ver se você vai se manter fiel ao rei que te mandou para lá para falar sobre ele, se você vai continuar fiel a ele ou se você vai mudar de ideia e vai cair na história do rebelde. Então, é como uma prova, é como uma provação. Essas pessoas que foram para cumprir essa missão para esse rei, que é o único que é dono de tudo, vão passar por essa provação, se realmente eles são fiéis ao rei, se ele gosta do rei e quer cumprir a missão, obedecê-lo, né? Ou se não são confiáveis, que na hora que aperta, muda de ideia, troca de lado, tá bom? Então, quando você vê a história dos apóstolos, que tá aí rodando na internet para todo lado, você pode ver, é muito fácil, essas pessoas sofreram, Pedro foi também queimado, e, enfim, essas pessoas que sofreram de toda maneira, você não fique com medo, não. Não fique com medo, não, porque mantenha-se fiel ao rei verdadeiro, tá legal? Porque até esse rebelde que está nesse campo fazendo as coisas contrárias e erradas, ele está abaixo de Deus, o rei, o todo-poderoso, e ele vai ser exterminado segundo a vontade do rei todo-poderoso, que é o rei de tudo, é o único e não há outro. Na hora que ele decidir, porque é só ele que sabe de tudo. Então, seja fiel à verdade, seja fiel ao rei verdadeiro, seja fiel a Deus, o único, o todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o poder e ele é bom. Fique em paz, mantenha-se firme e leia a Bíblia. É maravilhoso. Grande abraço aí.